em Biologia Molecular, além de pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico na área de farmacologia, com 30 anos de experiência na área de farmacologia, é a nossa convidada do Polêmica de agora. Já está aqui na linha. Está na linha. Doutora Bagnoli, a senhora me ouve? Escuto sim. Agora sim, deu certo. Eu estava dizendo, tem horas que a gente liga pelo WhatsApp, o WhatsApp não resolve, liga pela operadora, a operadora cai e é um sufoco. Desse jeito. Doutora Bagnoli, primeiro que tudo, muito obrigado por atender mais uma vez a nossa solicitação. Hoje pela manhã eu falei com a senhora e de prontidão a senhora nos recebeu mais uma vez dizendo que estaria à disposição. Seja bem-vinda, receba o nosso boa tarde inicial da Rádio Espinharas e Patos. É um prazer atender vocês novamente, né? Eu como patuense e como profissional de saúde tenho o dever de sempre atender a pedidos como esse de vocês. É um prazer estar falando com os nossos ouvintes aí da nossa querida Patos. Doutora Bagnoli, inclusive gerou uma discussão a partir do nome da senhora, né? Bagnoli. Uma pessoa me ligou de Natal, na época da nossa entrevista, que aconteceu em julho do ano passado. Ela disse, rapaz, a mulher é um espetáculo. Agora só tem uma questão, não estou encontrando nada dela aqui e a gente está fazendo uma pesquisa e tal. Eu disse, não, é porque você está escrevendo Magnólia. Coloca aí Bagnólia que eu acho que dá certo. É sempre assim, sempre teve esse problema com o meu nome, né? Isso aqui, quem me deu esse nome foi o meu querido pai, seu Bento Firmino, que mora aí no bairro do São Sebastião. Mas é isso mesmo, é Bagnólia com B mesmo. Não, e bom que minutos depois ele me ligava e disse, rapaz, estou vendo aqui, a mulher é fera mesmo. Pois é, aproveito aqui, mando um abraço para a Bartira, mando um abraço para o meu amigo Denilson e todos os familiares da doutora Bagnólia que estão aqui. Doutora Bagnólia, já fazendo referência justamente à sua origem, fico muito feliz quando vejo uma patuense trilhar o caminho da educação, vencer através da educação, porque esse é o único caminho para filhos de pobres. Eu tenho convicção que esse é o único caminho que faz com que... E a senhora não é só um exemplo através da educação, mas é o exemplo, porque foi capaz de ser professora, pós-doutora, está no PhD já e ministrando aulas na nossa orgulhosa, né, com muito orgulho, Universidade Federal da Paraíba, no momento em que as universidades têm sido tão atacadas. Então, fico muito feliz. Doutora Bagnólia, veja, nós tivemos aqui uma entrevista com a senhora falando sobre essa questão da ivermectina e da cloroquina naquela época, já trazendo uma preocupação muito grande, a senhora como entendedora do assunto. De lá para cá, doutora Bagnólia, o que é que mudou diante de uma discussão tão séria envolvendo esses remédios que estavam sendo usados no chamado kit Covid? De lá para cá, né? O que é que mudou? Nós estamos há mais de um ano de pandemia e a partir do dia 16 de junho de 2020, a ciência provou, por estudos clínicos feitos em vários países do mundo, que a cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina, que é um antibiótico, não foram eficazes para tratar a Covid-19, nem para pacientes que já estavam acometidos da doença e nem para prevenção da doença. E naquela época eu alertava que alguns meses para frente nós iríamos ter muitos problemas dos pacientes que conseguiram sobreviver a esse tratamento, muitos iriam apresentar vários problemas de saúde. E para esses 3 medicamentos em particular, a cloroquina, a hidroxicloroquina, a azitromicina, o maior problema de saúde que seria enfrentado era o problema cardíaco, é o problema de arritmias cardíacas, além de problemas na visão. E aí hoje nós estamos aí em todos os sites de notícias do país, uma notícia de que a Anvisa recebeu de lá para cá, né, nesse período de um ano, de março para cá, 578% de aumento das reações adversas, ou seja, dos efeitos não desejáveis que a cloroquina em particular causa, né? Isso foi publicado ontem, está nas páginas aí de todas as redes sociais, e a cloroquina é o medicamento que o nosso
país, né, que o nosso governo federal adotou como o principal, né, para tratar a Covid, mesmo depois de junho de 2020, quando todos os estudos clínicos feitos no mundo inteiro, financiados pela Organização Mundial da Saúde, provaram que esse medicamento não tinha efeito. O nosso Ministério da Saúde, no dia seguinte, abriu um site, né, abriu um aplicativo em que qualquer cidadão brasileiro podia entrar lá, colocar os sinais e sintomas dele, e ele sairia com a prescrição, com a receita para a Covid-19. Né? Somente em janeiro de 2021, a Anvisa reconhece, 7 meses atrasada, né? A Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 7 meses após a Europa e os Estados Unidos definirem, decretarem, né, que essa cloroquina e hidroxicloroquina não poderia ser usada na Covid, é que a Agência Brasileira de Vigilância Sanitária é que decreta que ela não tem eficácia. Foi justamente no dia, os nossos ouvintes vão lembrar, foi justamente no dia que foi aprovada a primeira vacina no Brasil. Nessa mesma reunião, que foi no domingo, 17 de janeiro de 2021, a Anvisa atesta que não há tratamento preventivo nem precoce para a Covid e atesta que cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina não são medicamentos com eficácia para tratamento preventivo ou curativo da Covid. Estou em linha com a doutora Bagnoli Araújo Costa, que é PhD em farmacologia pela Universidade Federal da Paraíba e tem desenvolvido um trabalho justamente de pesquisa. É a ciência combatendo aí a ignorância. Doutora Bagnoli, passado tudo isso, ainda existem pessoas que se automedicam. Inclusive eu escrevi recentemente sobre isso. Ninguém será punido, doutora Bagnoli, através desse conhecimento que a senhora tem na área de farmacologia, Bagnoli. As pessoas que prescreveram, um presidente que foi garoto propaganda de um medicamento ineficaz que acabou rendendo milhões de reais para o laboratório e também retirando milhões de reais dos cofres públicos. Qual é a punição para quem, de repente, indica um medicamento que não faz nada na doença a não se agravar? Bom, vamos lá. Eu não sou jurista, né? Eu vou falar, antes de eu falar dessa parte, quem é que pode ser punido, o que é que acontece com quem se automedica, eu vou falar o que é que mudou sobre a ivermectina, que eu esqueci de dizer, né? O que é que apareceu de novidade da ivermectina no mês passado? Nós estamos aí com vários pacientes acometidos de hepatite medicamentosa grave. Na cidade de São Paulo já são 9 pacientes precisando de transplante de fígado porque usaram de maneira irracional, de maneira não eficiente a ivermectina. Com relação à sua pergunta, existem 2 diferenças básicas entre se automedicar e entre usar um medicamento prescrito por um médico. A automedicação é o ato do indivíduo se medicar por conta própria, sem nenhuma prescrição médica e sem nenhum aconselhamento ou nenhum cuidado de um profissional de saúde. O maior problema para esses medicamentos, para a ivermectina, principalmente hoje, né? No Brasil hoje o maior problema está sendo a ivermectina com prescrição, porque a prescrição de cloroquina ela deu uma caída, mas o mais grave do que a automedicação, é você ter profissionais de saúde, né? Doutores com PhD prescrevendo medicamentos ineficazes. Então, assim, eu não sou da área de direito, mas eu sou da área da saúde e todos nós, profissionais de saúde, fazemos um juramento, independente da formação, que nós não vamos fazer nada para prejudicar o nosso paciente. Isso está no juramento do profissional médico, isso está no juramento do profissional farmacêutico e está no nosso código de ética. No Código de Ética Farmacêutico, está dizendo lá que eu não posso proporcionar, eu não posso dispensar, que na linguagem mais popular é despachar, né? Eu não posso dispensar medicamentos que venham com uma receita que sabidamente eu tenho esse conhecimento da ciência que aquele medicamento não tem eficácia.
Então, o meu código de ética não permite isso. O código de ética médico também não permite que um médico, em nome da medicina, né? Em nome da ética do âmbito profissional dele, ele vá proporcionar medicamentos ou qualquer terapêutica que vá agravar um quadro de saúde de um paciente. Então, eu tenho certeza absoluta que já começou a acontecer no Brasil, lá nos Estados Unidos já está acontecendo, já está de vento em popa. Eu tenho certeza que irão chover, vai ter uma quantidade muito grande de processos judiciais em cima de entidades que deram aval para que esse protocolo, esse kit Covid, esse protocolo precoce de tratamento da Covid, várias pessoas irão ser punidas. E com certeza, um profissional de saúde que tem um juramento que diz que primeiro é para não prejudicar, e ele prescreve um medicamento que causa uma hepatite medicamentosa, que faz um paciente perder um fígado, ou que ele prescreve uma cloroquina, que faz um paciente que tem hipertensão ou arritmia morrer subitamente, porque usou a cloroquina, se os familiares desses pacientes entrarem na justiça, todos eles vão ganhar o processo indenizatório. Por quê? Porque todos os médicos do mundo e todos os farmacêuticos do mundo e todos os enfermeiros do mundo têm ciência que a ciência já provou que esses medicamentos não têm eficácia e o pior, eles agravam o quadro da Covid, né? A ivermectina, uma pessoa que toma ivermectina pensando que está prevenindo o Covid, ela vai agravar o quadro desse paciente, porque esse paciente vai achar que está imunizado, e aí ele não vai usar máscara, e aí ele vai sair, e aí ele vai se contaminar, e ele vai contaminar quem ele tiver contato, né? Eu acabei de perder uma prima, quarta-feira da semana passada. Ela recebeu alta da Covid, ela saiu do hospital com aquela plaquinha, eu venci a Covid, e em 6 dias após ela sair da alta hospitalar, ela foi a óbito por um choque cardiogênico, ou seja, por um infarto do miocárdio fulminante. E por quê? Porque nossa família ela já tem histórico de problemas cardiovasculares, então eu estou falando aí para o pessoal. Quem já tem hereditariedade na família de doenças cardiovasculares, de trombose, de diabetes, o vírus não ataca só o pulmão. A minha prima, ela recebeu alta da questão pulmonar, estava tudo certo. Mas o vírus, ele ganha outros órgãos, ele inflama outros órgãos. E no caso dela, inflamou o coração. E o coração dela não resistiu. Uma pessoa que toma cloroquina, ela vai aumentar a probabilidade desse infarto fulminante acontecer e dessa morte súbita acontecer, caso ela tenha tido Covid. Por quê? Porque o vírus causa no coração dos pacientes a mesma coisa que a cloroquina causa, que é uma arritmia cardíaca e uma inflamação no coração. Ai, a gente fica ouvindo assim e fazendo a reflexão, vai passando um filme na cabeça da gente diante de mais de um ano convivendo com essa doença. Eu estou em linha com a professora e pós-doutora Bagnólia Araújo, está aqui conosco. A colega Vânia Nóbrega tem uma pergunta para a senhora, doutora. Boa tarde, Bagnólia. Doutora, a gente é um momento muito difícil e tudo que a senhora está colocando é muito sério e eu espero, esse programa tem muita audiência, né? Eu espero que os médicos patuenses estejam ouvindo tudo isso nesse momento, porque a gente sabe de tudo isso, mas a população que precisa, por exemplo, dos hospitais, ir para o centro Covid e tudo mais, vai passar pelo médico. O que a gente tem visto aqui na cidade de Patos e em todas as outras, no país inteiro, é exatamente o que a senhora disse, os médicos receitando esse kit Covid. E a gente ouviu de muita gente, inclusive jornalistas aqui na cidade, dizer, se bem não fizer, mal também não faz. E eu disse, rapaz, faz sim, vai vir algum efeito colateral. Qual o conselho que a senhora dá, inclusive, para essas pessoas que passam pelo médico, porque elas ficam confusas, né? Eu vou para o médico ser receitada, mas ele passa um kit Covid. O que é que eu faço? Eu vou para outro médico, eu faço o quê? Eu não tomo? Qual é o conselho que a senhora dá a essas pessoas que têm os sintomas, vão para o médico, mas eles receitam o kit Covid? Então, essa é uma situação bastante angustiante, né? Porque
O que é cultural e o que é natural é um paciente confiar no seu profissional de saúde, né? Então, assim, se o seu profissional de saúde, que é quem você está, se você está doente, você está na angústia de uma doença dessa, que pode matar agudamente, você vai ao médico, você prefere não se automedicar, que é o correto. Você procura um médico, procura um enfermeiro, procura um farmacêutico, um profissional de saúde que possa lhe ajudar. E esse profissional faz procedimentos que vão contra a ética, contra a vida, é muito difícil, né? O que é que a gente vai dizer para essas pessoas? Primeiro, eu quero falar essa frase que foi dita aí para você. Se bem não fizer, não vai fazer, né? O nosso presidente disse que ele admite que a cloroquina não faz efeito quando ele lançou isso, mas ele disse a seguinte frase em várias reportagens: olha, se não fizer bem, paciência, mas a gente tentou, mas mal não vai fazer. Não é verdade. Eu quero me dirigir a todos os ouvintes que não existe nenhuma possibilidade de você ingerir um medicamento, por mais simples que ele seja, e ele não produzir um problema em você, se você não estiver precisando dele. Então, não há essa possibilidade. Todo medicamento, ele é um agente tóxico em potencial. Vai depender da maneira como eu utilizo. O que é que eu recomendo para as pessoas que estão indo ao médico e eles estão prescrevendo o kit Covid? Como esses medicamentos não têm eficácia, a rigor da lei e da ética, o médico só poderia prescrever esses medicamentos se e somente se o paciente assinasse um termo de consentimento que aceita receber medicamentos que não têm eficácia. O problema desses medicamentos, principalmente a cloroquina e a azitromicina, não é eles não terem eficácia. Porque o medicamento que não tem eficácia, o paciente agrava o quadro da doença, isso é fato, mas eles, no caso desses dois medicamentos, eles vão piorar ainda mais, eles vão levar a chance desse paciente sair de uma Covid leve e ir para uma Covid grave ou crítica, que é quando precisa da intubação, por conta das complicações que acontecem no coração e nos rins. Então, eu não sei o que eu posso dizer para todos os ouvintes, mas para os que estão ao meu redor, para os meus familiares, a minha recomendação é o seguinte: passou o medicamento, pede a opinião, procura saber do farmacêutico que você vai comprar o medicamento, se você tiver alguém da família, para lhe orientar. Na minha família, todos são orientados a não usar. Nenhum usa ivermectina, nenhum usa azitromicina, nenhum usa cloroquina. Mesmo que o paciente, eu como farmacêutica, como uma pessoa do Serviço Público Federal, né, eu disponibilizei o meu contato em todas as redes sociais que eu estou, que são o Instagram e o Facebook, eu disponibilizei o meu WhatsApp para eu ajudar quem precisar de orientação para a orientação dessas prescrições. Tenho feito isso não só aqui na Paraíba, mas atendendo a várias pessoas de várias partes do país. Essa semana passada, eu consegui ajudar uma pessoa em Brasília que estava com uma prescrição desse tipo aí. Então, o meu nome é Bagnólia Costa no Facebook, é Bagnólia Costa no Instagram. Se quiser dar o meu número do celular, aí pode dar para os ouvintes da Rádio Ceará. E eu estou à disposição para orientar no que for possível em relação às prescrições contendo esses medicamentos. Eu queria também alertar a população que, assim, não é que não existe tratamento, não é que uma pessoa que vai entrar no hospital, ela não vai receber tratamento. Não é uma pessoa que vai na UPA e que vai numa unidade básica de saúde que ela não vai receber tratamento. Existe sim um tratamento para a Covid-19 e o tratamento ele é sintomático. Então, por exemplo, aqui na minha casa, minha filha e meu marido tiveram Covid leve logo após o finalzinho de fevereiro para início de março. E o que foi que eles sentiram? Só para dar um exemplo para vocês entenderem o que é tratamento paliativo, o que é tratamento sintomático. Eles sentiram dor no corpo e febre. O que foi que meu marido e minha filha tomaram dentre os 14 dias de isolamento
e não precisou tomar os 14 dias, só precisou tomar os primeiros 7 dias, dipirona para dor e para febre. Porque eles só sentiram isso. A minha filha teve perda parcial do olfato e do paladar. Para perda do olfato e do paladar, não existe medicamento. O que é que a gente tem que fazer? Ficar no isolamento e esperar o sistema imunológico do corpo reagir, que o seu olfato vai voltar e o seu paladar vai voltar. Foi isso que aconteceu aqui dentro da minha casa. Estou dizendo, daqui para Jesus, meus familiares aqui dentro da minha casa só tomaram dipirona sódica. Mas o que é que eles fizeram? Isolamento, alimentação, os utensílios que eles usavam eram todos colocados de molho em água sanitária, toda a higienização possível, todo mundo de máscara dentro de casa. Nós somos 4 aqui em casa, 2 adoeceram e 2 não adoeceram. Para os 2 outros não adoecerem, que fui eu e meu filho, nós fizemos o que tem que fazer. O que é que tem que fazer? Usar máscara, usar álcool em gel, não ter contato, não abraçar, não beijar, manter o distanciamento social. Esse ainda, olha, o uso da máscara, o distanciamento social, não sair nas ruas sem necessidade, não aglomerar sem necessidade. Né? Quando eu digo necessidade, as pessoas que têm que sair de casa são as que têm a obrigação de ir trabalhar. As que não têm a obrigação de ir trabalhar, pelo amor de Deus, fiquem em casa o maior tempo que vocês puderem, porque quanto mais a gente circular, mais esse vírus ele replica e ele vai aparecer nas variantes, e essas variantes são mais perigosas do que o primeiro vírus que apareceu para nós. Sem dúvida, sem dúvida. Estou em linha com a professora e pós-doutora Bagnólia Araújo Costa. Ela é professora da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, no campus lá de João Pessoa. Tem mestrado em farmacologia química em produtos naturais. É doutora em biologia molecular, além de pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico na área de farmacologia. Ou seja, eu não estou conversando com alguém leigo no assunto, estou conversando com alguém que estuda e durante 30 anos da sua vida tem se dedicado justamente a esses estudos. Doutora Bagnólia, me permita também, a senhora foi muito atacada nas redes sociais diante de uma posição científica da senhora e nós temos vivido um momento de muita ignorância no nosso país. O que é que a ciência diz, doutora Bagnólia, diante de um momento tão crítico no qual as redes sociais se transformaram no verdadeiro campo de batalha? O que é que a senhora tem enfrentado nesse dia a dia da ciência contra a ignorância? Essa é a parte mais lamentável de tudo isso, né? Porque nós estamos no século XXI e a ignorância tem tomado lugar, né? Nós temos milhões de brasileiros seguindo informações falsas, informações de pessoas leigas e fazendo o negacionismo da ciência, né? Eu já fui atacada, inclusive já fui bloqueada no Facebook por 2 vezes. Eu tive uma aula minha dada na Universidade Federal de Goiás, em que eu explicava o mecanismo de ação desses medicamentos e eu explicava o porquê que eles causavam esses efeitos colaterais. Essa minha aula foi censurada no YouTube, mas a gente vai resistindo, né? Eu não vou parar de levar a informação correta. Quando eu vim em junho aqui na Rádio Espinhara e disse que nós íamos ter pessoas com problemas cardíacos, hepáticos e renais, está aí a prova, está acontecendo. O que eu queria que a população entendesse, percebesse, uma coisa bem simples. Se esses medicamentos, se nós cientistas estamos errados e as pessoas que nunca estudaram sobre isso, que nunca abriram um livro sobre isso, pessoas que nunca, não sabem nem o que é fazer pesquisa clínica para tratar alguma doença. Se nós estamos errados, por que é que os médicos estão morrendo? Por que é que os farmacêuticos estão morrendo de Covid? Por que é que os enfermeiros estão morrendo de Covid se eles têm o kit Covid na mão deles? Se a ivermectina previne a Covid-19, por que é que uma cidade como Natal, que institucionalizou, aprovado na Câmara de Vereadores, o tratamento preventivo com a ivermectina, por que que há
A cidade de Natal está colapsada há mais de 50 dias. Se o prefeito de Natal faz esse tratamento institucionalizado distribuído nos postos de saúde. Então, parem para pensar. Se esse medicamento previne essa doença, a gente não tinha nenhum médico morrendo, a gente não tinha nenhum farmacêutico morrendo na linha de frente, a gente não tinha nenhum enfermeiro morrendo. Então, esses medicamentos não fazem, não têm eficácia mesmo. E o que é que acontece? Muitas pessoas da população, elas são vítimas de robôs, né? Nós temos robôs nas redes sociais disseminando informações falsas e eu não sei o que está acontecendo com a população, que elas estão seguindo as pessoas que não têm formação nenhuma na área e estão negando, estão fechando os olhos para o que a ciência comprova, né? Quando eu digo que não previne, eu digo que, eu vou esquecer, eu não vou falar nenhum termo técnico aqui, eu só peço para a população perceber por que os médicos estão morrendo na linha de frente, né? Se a ivermectina é preventiva, se a cloroquina é preventiva, por que eles estão morrendo? Então, elas não são preventivas. Aí a pergunta que pode vir depois é, professora, doutora Bagnólia, e por que esses medicamentos aumentaram em 600% suas vendas? Né? Por que a ivermectina saiu de pouco mais de R$7 uma caixa e hoje ela está quase R$30 ou mais? Então, aí vem outra coisa que a gente não falou aqui, que são os interesses financeiros das grandes indústrias, dos grandes lobbies da indústria farmacêutica. A produtora e dos financiamentos, né, de algumas coisas da área médica. Né? Eu, por exemplo, para ir a um congresso, eu pago tudo do meu bolso. Mas a grande maioria dos médicos, quem paga a ida deles aos congressos, são as grandes indústrias farmacêuticas. Então, assim, tem um ditado que diz, né, que não é meu, não existe almoço grátis. Então, alguém está lucrando muito com essas prescrições. E o lucro não está indo para o povo. Tá? Alguém está lucrando muito com essas prescrições irracionais e totalmente fora da ética. Tá? O tempo aqui está voando. Doutora Bagnólia, foram desenvolvidas pelo menos 5 ou 6 vacinas. O que é que a doutora pode dizer dessas vacinas que foram desenvolvidas? Infelizmente, poucas no Brasil e muitas no exterior, mostrando que a ciência no Brasil está ficando em terceiro, quarto plano e as grandes indústrias farmacêuticas, como a senhora disse muito bem, é que têm saído na frente. O que é que a senhora poderia dizer sobre essas vacinas que foram desenvolvidas, que já estão no mercado? Bom, vamos lá. Primeira mensagem que eu quero passar sobre vacina. Se existe um produto que realmente é preventivo, esse produto é a vacina. Portanto, primeira mensagem, antes do nosso tempo esgotar, é vacina sim, e a minha opinião sobre vacina é, precisamos tomar as vacinas e todas aquelas que a Anvisa autorize. O povo brasileiro não tem que estar preocupado hoje para saber qual é o laboratório da vacina. O que ele tem que saber, o que a população brasileira tem que saber é, a vacina foi autorizada pela Anvisa? Se sim, vamos tomar vacina sim. Não há preferência entre Coronavac, entre AstraZeneca, entre Janssen, que ainda não chegou aqui no Brasil. Mas o que é que eu quero também dizer para a população que está, nossos ouvintes aí? Se nós passamos agora 10 dias com o comércio fechado, se nós passamos agora uma semana inteira de feriado antecipado, com as escolas fechadas, a culpa é de quem não providenciou as vacinas em tempo hábil. Se o governo brasileiro tivesse fechado os acordos com os laboratórios produtores das vacinas há 6 meses atrás, há 5 meses atrás, hoje o Brasil não estava em dias de ter um lockdown. A gente não estava com esse tipo de isolamento severo. Portanto, a gente segue a ciência, ou o governo
tem no seu o Estado brasileiro, vamos falar em Estado brasileiro, ou o Estado brasileiro admite e assume que a saída para a doença é seguir a ciência, ou nós vamos conviver com esse estado de pandemia, de lockdown mais ou menos, de isolamento mais severo por muito tempo. Ou se segue a ciência, ou nós vamos continuar em isolamento por muito tempo. Isso é o que mostra todos os outros países da Europa que seguiram a ciência. Estados Unidos viviam uma situação parecida com a nossa. O primeiro presidente do mundo que disse que cloroquina fazia efeito foi o Donald Trump. O segundo foi o nosso presidente. Só foi os Estados Unidos mudar de presidente em menos de 100 dias de governo. A situação da pandemia nos Estados Unidos está controlada. Por quê? Porque o presidente seguiu a ciência e comprou vacina. E botou vacina. Enquanto a gente não tiver 70% a 80% da população vacinada, não há saída para a Covid-19. Isso é fato. Eita, é a senhora falando aqui, a gente refletindo uma série de questões. Doutora Bagnoli, estão faltando 3 minutinhos, na verdade, para as 18 horas, e a gente tem a tradicional Hora do Ângelus. Eu queria deixar os microfones abertos para suas considerações e agradecer imensamente por sua postura diante da ciência, por sua postura diante da pesquisa e por sua postura também de colocar o seu telefone à disposição para que as pessoas possam tirar dúvidas elementares nesse momento de tanto desespero da sociedade. Doutora Bagnoli, fica à vontade. Bom, eu agradeço mais uma vez, né, a todos que fazem o programa Polêmica, a todos que fazem a Rádio Pinhara, parabenizá-los, né, por ter um programa de levar esse tipo de polêmica, porque é uma polêmica. Nós estamos vivendo uma situação angustiante. Essa pauta tem que estar dentro desse programa Polêmica, porque nós temos a ignorância versus a ciência, e por enquanto a ignorância está vencendo. Mas depende de nós. A mensagem que eu quero passar para todos os meus conterrâneos patuenses, para todos que estão nos ouvindo, é que nós vamos continuar fazendo a medida preventiva de usar máscara e, em algum momento, usar dupla máscara. Vamos continuar tentando fazer isolamento social e vamos tomar vacina, seja ela qual for que apareça no seu posto de saúde. A condição é que essa vacina seja aprovada pela Anvisa. E não esqueçamos a higienização das nossas mãos, porque é através das nossas mãos e através da nossa saliva que nós levamos o maior tipo de contágio. Estou sempre à disposição de vocês para esclarecer polêmicas ou matérias relacionadas a medicamentos, não só a pandemia da Covid-19. Muito obrigada por mais essa oportunidade e sintam-se todos abraçados nesse momento de angústia que nós estamos vivendo. Sem dúvida. Mas eu tenho fé em Deus. Nós vamos sair dessa com fé em Deus. Vamos sim. O Denilson e a Bartira estão mandando aqui um abraço bem apertado, aquele abraço virtual que é mesmo que tem a força de ser virtual, presente. É isso. Precisamos fazer. Muito obrigado, meus irmãos, né? Estou com muita saudade de todos. Por conta da pandemia, eu não estou indo visitá-los, então assim, a gente tem que ser teoria e prática. Não adianta a gente ir para a rede social e dizer que não é para viajar e a gente viajar. Sim. Eu não estou viajando, eu estou usando máscara, eu estou ficando em casa, porque eu posso ficar em casa. Eu não estou pedindo para as pessoas ficarem em casa, as que têm que sair de casa para trabalhar. Mas existem várias pessoas que, como eu, são servidores públicos, que têm os seus salários garantidos, que podem trabalhar remotamente, e essas pessoas estão aglomerando, essas pessoas estão fazendo festa em seus condomínios, essas pessoas estão viajando, essas pessoas não estão seguindo as regras. Quanto mais a gente se movimentar, mais aumenta a chance do vírus gerar variantes mais perigosas. Sem dúvida. Tá? Então, vamos nos vacinar. A vacina, sim, é a saída no momento para essa doença. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez à doutora Bagnoli Araújo, que está lá em João Pessoa, nos ouvindo nesse exato momento, e a família aqui, grande professora, pós-doutora, e que nos dá essa aula aqui de cidadania e de ciência. Agora são 18 horas, pontualmente na capital do Sertão. Vamos para aquele intervalo com a reflexão da Hora do Ângelus e a gente volta.